Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Entramos agora na quarta semana do Advento. Hoje nós celebramos o quarto domingo do Advento e damos continuidade ao nosso retiro de Advento e Natal. Nesse quarto domingo do Advento, a Igreja nos convida a contemplar o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24, e o livro do profeta Isaías, o Salmo 23, e a carta de São Paulo aos Romanos. Vamos utilizar a mesma metodologia de oração, nos colocando diante de Deus, sempre com muito amor e devoção, sempre com a plena consciência de que aquele momento é um momento só dele, é um momento em que nós nos retiramos para estar com ele, é um momento em que nós temos a oportunidade de parar tudo para estar com meu Senhor. É um momento em que nós nos colocamos conscientemente junto daquele que vem ao nosso encontro, daquele que mais nos ama. Sempre pedindo que Ele nos dê a possibilidade de que todos os desejos, pensamentos e ações sejam totalmente voltados para Ele, para o seu louvor, para o seu serviço, e pedindo a graça que nós desejamos para esse dia de retiro. Meditando a palavra de Deus, hoje o Evangelho de São Mateus vai nos mostrar como São José reagiu a todo o mistério da encarnação. E revisando a nossa oração, saindo do encontro com Deus, fazendo um Pai Nosso, agradecendo, louvando e sempre fazendo as anotações necessárias no nosso caderno de oração. A graça que nós vamos pedir para esse quarto domingo do Advento é essa: Senhor, desperta em nossas almas o sentimento de esperar sempre em Cristo, vivendo o Natal olhando para os que sofrem. Desperta em nossas almas o sentimento de esperar sempre em Cristo. É esperar esse Cristo que vem, mas que nos proporciona viver um Natal diferente. Um Natal em que nós possamos estender o nosso olhar para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que são excluídos, para todos aqueles que não têm oportunidade de conhecer Jesus, de participar desse encontro. O Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24, é aquele que nós vamos proclamar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados, José vivia a ansiedade de ver realizado aqueles planos que ele fez para sua vida. Ter uma família, ter Maria como sua esposa, poder ter talvez filhos numerosos, como era comum naquela época de Jesus. Educar esses filhos, construir essa família. Mas de repente ele percebe que aquela que estava prometida para ele, aquela que estava desposada com ele,
que era sua esposa, ela estava grávida. Imagina o que passou pela cabeça deste homem, que, apesar de toda a sua santidade, de ser um homem justo, como a própria palavra nos diz, e esse termo homem justo nós poderíamos traduzir como um homem santo, ele não sabia o que fazer ou tinha dúvidas de como agir. E recebe essa visita do Senhor, essa visita do anjo que vem dizer: José, você deve aceitar a sua esposa porque tudo o que aconteceu foi obra do Espírito Santo. Ela está grávida daquele que será o Salvador para todos nós. O nome do menino será Jesus, Deus que salva. E Ele te salvará dos seus pecados. Ele salvará a toda a humanidade dos seus pecados. Ele veio para salvar você. Ele veio para salvar a cada um individualmente. E apesar de toda a fé, de tudo aquilo que José sentia de amor a Deus e amor a Maria, a humanidade de José precisa viver o mistério de Deus. Como é possível uma mulher conceber sem ter nenhum tipo de contato com outro homem, sem ter relacionamento sexual com outro homem? Mas o anjo nos diz que Jesus foi gerado pela ação do Espírito Santo. E é interessante a gente entender que Mateus faz questão de narrar toda essa situação para que nós possamos compreender que a profecia se cumpriu, para que nós possamos compreender que aquele que foi gerado não foi simplesmente um menino gerado biologicamente pela ação sexual, pelo contato sexual entre Maria e José. Não. Ele foi gerado pela ação do Espírito Santo, porque José não tinha tido nenhum contato com Maria. E ele sabia disso. E ele sabia também que Maria era santíssima. Ele a conhecia. E ele decide, para poder preservar Maria, abandoná-la. Quanta confiança que José tem, quanta esperança que ele deposita na vinda desse Salvador. E ele simplesmente aceita a vontade de Deus na sua vida. Ele deixa de seguir aquele que era o seu projeto para seguir o projeto de Deus. Um projeto que provavelmente já estava traçado desde a eternidade. Olhem para José. José que dorme. José que recebe a visita de Deus por meio do anjo. José que demonstra toda a sua santidade, toda a sua capacidade de aceitar completamente a vontade de Deus, de abraçar o projeto de Deus para a sua vida. Mas essencialmente, José dá espaço para que Deus fale. José permite que a voz de Deus invada o seu coração, a sua alma. Imaginem José cuidando de Maria, ansioso por poder construir com ela uma família, e percebendo que ela estava grávida, percebendo que ela geraria um filho, tem que lidar com essa
angústia. O que eu vou fazer? Talvez José não tivesse duvidado por nem um segundo de Maria. Mas questionava-se qual era a melhor atitude a tomar. Porque Maria entrou no mistério da encarnação do próprio Deus, visitada por um anjo, e teve a possibilidade de dizer sim, faça-se em mim conforme a tua palavra, a tua vontade. E agora foi a vez de José, um homem justo, um homem santo, um homem que acima de tudo amava Deus e amava Maria, que olha de fora todo esse mistério da encarnação do Verbo Divino no seio materno de Nossa Senhora, e também tem que dar o seu sim. Porque era necessário que aquele menino tivesse a proteção de José, tivesse um pai, pudesse herdar um nome que era dado pelo pai, e o seu nome era Jesus. Yeshua, o Deus que salva. Com essa imagem, com esse diálogo entre José e o anjo, perguntem a Deus: em que é preciso na minha vida colocar de lado os meus projetos, as minhas vontades, e colocar a tua vontade, o teu projeto? Para qual projeto eu preciso dizer o meu sim, que ainda não consegui reconhecer? Olhem para o anjo, olhem para Jesus, que no seio de Maria já podia contemplar a enormidade de fé, de esperança, de confiança e de santidade daquele que foi escolhido para ser seu pai adotivo. Diferente do que acontece habitualmente, em que os pais adotivos escolhem os seus filhos, Deus teve a oportunidade dele escolher aquele que seria o seu pai adotivo. Aquele que o acolheria, o daria um nome, cuidaria dele durante o tempo em que ele vivesse peregrinando nessa terra. Meus amados, nós entramos agora na última semana do Advento, a semana que vai nos preparar para a Noite Santa do Natal. É como se nós estivéssemos vivendo agora uma Semana Santa, uma semana em que nós nos preparamos para encontrar não o Cristo ressuscitado no dia da Páscoa, mas o Cristo que vem até nós na noite de Natal. É como se nós estivéssemos adentrando a essa semana que é extremamente importante, onde nós vamos cantar com Maria o Magnífica, onde nós vamos poder chegar na noite de Natal e gritar com os anjos: glória a Deus nas alturas. Esse é o momento, um momento em que nós podemos esperar a sabedoria divina, esperar a palavra de Deus, que viveu por toda eternidade, mas que resolveu, para nos salvar, sair da eternidade e vir até nós, tomar o nosso corpo, tomar a nossa alma e viver como homem,
no meio de nós. Não um homem comum, como qualquer um de nós. Um homem que também é Deus. O próprio Deus que se tornou homem. Não deixe de continuar a fazer a sua revisão da oração e caminhar com a oração de atenção amorosa. E aproveite essa última semana para poder fazer uma confissão. Procure um sacerdote. Faça a confissão dos pecados. Procure estar na noite de Natal para encontrar-se com Jesus, com a sua alma em estado de graça. Que desça sobre cada um de vocês, sobre o vosso tempo de oração, sobre essa última semana, essa semana santa do Natal, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.